Hum. Pastor, eu tenho passado por momentos muito difíceis e tenho ouvido falar muito da minha fé, que Deus está provando minha fé. E quando Ah, eu acho que tenho fé, que as coisas vão dar certo e não dão, eu fico deprimida, achando que eu não tenho fé ao ponto de não ser digna de me colocar diante do Senhor e orar. Eu queria entender, Caio, como isso funciona. Por que que eu penso desse jeito? é porque você frequenta uma igreja que ensina desse jeito. Porque isso não é evangelho. Você não é evangelho. E você também não me assiste. Você começou agora. Talvez hoje seja até o primeiro dia, ou a primeira semana. Mas é porque você não entendeu o significado da graça de Deus, de que tudo, tudo na nossa vida é graça. E a nossa relação com Deus é baseada em graça, não em obras. As obras são o efeito, são fruto da graça de Deus operando em mim. Quando a verdadeira graça, que é gratuita, por isso o nome é graça, que significa favor imerecido, favor sem barganha, não é troca, é favor. Quando a gente paga por algo e esse algo vem a nós, não é graça, é serviço. A gente pagou e a pessoa é obrigada a retribuir de acordo com o que disse que era o valor e que era o preço. Com Deus, não é assim. O que tenho eu para dar ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? É o que pergunta o Salmo 116. E a resposta é nada. A resposta é: beberei o cálice da salvação. O que eu tenho para dar? Nada. Eu tenho é para aceitar, de graça, o cálice da salvação. Por quê? Como diz Paulo em Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça, de graça, favor imerecido, sois salvos. Isso não vem de vós, não vem das vossas boas obras, para que ninguém bata no peito e se glorie, dizer, eu mereço, como você foi ensinado, que tem que ter mérito para ser ouvida nas orações, mérito para levantar um bloqueio de coisas, para que nada ruim chegue a você, você tem que ter méritos. Tudo isso é mentira, minha filha. Porque você não tem mais méritos do que Jó tinha e todas as calamidades do mundo caíram em cima dele. Então, não existe essa teologia moral de causa e efeito. Se você for um cara moralmente impecável, ilibado, então você só espera uma resposta moral de Deus e do mundo espiritual, que é o que eu chamo de teologia moral de causa e efeito, que é a teologia de quase todo mundo, é a teologia moral de causa e efeito, em todas as religiões da Terra, e no cristianismo também, e no pentecostalismo também, e na seita presbiteriana reformada também. Era pela graça, mas agora é pelo puritanismo que sois salvos. É pela doutrinação, é pelo dogmatismo que sois salvos. Mataram a graça. Terão que viver da angústia das suas obras incompletas. Nada está consumado para a gente assim. Então, minha filha, por que você pensa assim? Porque te ensinaram assim. Porque na religião da tua mãe era assim, do teu pai, porque a tua vizinha pensa assim, porque a tua igreja pensa assim, porque o teu pastor ameaça vocês assim. E quais são as obras na sua igreja? É dízimo, é oferta, é frequência ao culto, é não beber, é não dançar e é não fumar. Essas são as obras dos crentes. Aí o cara não faz isso e acha que ele é a mais importante de todas as criaturas do mundo.
para deuses superior aos demais homens. É todo mundo idiota, que bebem a largos sorvos a mentira e o engano. É por isso que você pensa assim. Agora, só se o Espírito Santo pegar o que eu estou dizendo e fazer você entender agora, nesse instante. Mas isso demanda também de você uma certa intuição e inteligência espiritual. Ou então um milagre de cognitividade espiritual que o Espírito Santo realize agora. Do contrário, minha filha, você vai ter que ficar aqui vindo todo dia, e aí tem mais de 20 e tantos mil vídeos e textos e tudo mais para você ler, e a quantidade de vezes em que eu escrevi graça, sobre graça, no portal Caio Fábio ou no YouTube, num e noutro. No portal Caio Fábio você lê sobre graça em texto e em vídeos. E no YouTube são só vídeos, as multidões, milhares. Porque eu estou respondendo essa pergunta há décadas. E toda vez que chega um pentecostal, especialmente, ou um católico, ou um espírita, gente que foi doutrinada na salvação pelas boas obras, onde a boa obra é a causa da salvação, não o efeito da salvação, eu recebo essas questões, essa questão. Somente esses poucos que já entenderam o que Jesus diz com clareza, o que Paulo diz com clareza, o que os apóstolos dizem com clareza, o que se repete recorrentemente no Novo Testamento, que é pela graça que eu sou salvo, que eu sou justificado, que eu sou santificado, que eu recebo dons. A palavra dom é caris, que é a palavra graça. Dom e graça são sinônimos. Recebo graças, dons. Tudo que eu tenho é graça. Eu vou para o céu por causa de graça. Meus pecados estão todos perdoados, está tudo consumado. Eu já estou assentado à direita e nas regiões celestiais em Cristo Jesus por causa da aliança dele conosco, do penhor do Espírito Santo, da graça eterna garantida. Como Jesus disse, aquele que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora e ninguém o arrebatará das minhas mãos, por causa da graça e da fidelidade de Deus. É por isso, minha filha, que você não sabe de nada disso. Como a maioria dos crentes frequentam a igreja, fazem sacrifícios, fazem tudo isso, mas vivem angustiados, com medo da morte, desesperados, com medo do diabo, com medo do dia mau. Qualquer tribulação foi ataque de Satanás. Tudo isso é mentira. Jesus nunca defendeu essa ideia de que as pessoas dele não sofrem nada. Ao contrário, em que planeta você estava quando Jesus disse: no mundo, na terra, tereis aflições? E ele estava falando com os discípulos. Não era com um grupo de fariseus perversos, religiosos hipócritas, não, eram os seus discípulos, avisando a eles e a todos os que viessem a crer: não se assustem. Toda hora Jesus disse: não se escandalizem quando a dor chegar, a perseguição vier, a tristeza abordar vocês, a calamidade cercar, não entrem em pânico. Eu avisei de antemão. No mundo, todos nós temos aflição, mas tem de bom ânimo. Levantem a cabeça. Eu venci o mundo. Então, quem me fez a pergunta, é por isso, minha filha, que você anda com essa angústia, e todos vocês que não são filhos da graça, da consciência da graça, do entendimento do Evangelho, todos vocês que são filhos da religião, da doutrinação religiosa, doutrinação denominacional, daquilo que você ouve os pastores na ignorância mais brutal ou na intenção mais perversa, colocarem como barganha, como troca. Se você não puser isso na frente, se você não fizer os adiantamentos,
Deus não vai completar. É a lógica dos estelionatários. O estelionatário diz que vai te dar 1 milhão e você não precisa fazer grandes esforços. Basta você depositar 10 mil na conta dele, que daqui a uma semana, quando ele transformar aquele dinheiro numa mágica, você vai começar a receber 100 mil por mês até fazer 1 milhão e ele desaparece e os teus 10 mil vão embora. É assim que acontece, é o mesmo esquema do estelionatário. É o que vocês recebem como prática pastoral e espiritual nas mais diversas religiões, e vocês pagam um alto preço comprando mentira, remunerando engano, quando é tudo de graça, é tudo pela fé. E a fé não é emoção, não é sensação, é só se apropriar da promessa e da palavra verdadeira de Deus. E a promessa de Deus não é: no mundo não tereis aflições. A promessa é: no mundo tereis. Qual é a promessa? Mas tende bom ânimo. Por quê? Aí vem a promessa: eu venci o mundo. E aí vem o apóstolo João, na primeira epístola dele, no capítulo 5, e diz: ora, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Jesus. Não é a fé de que nada vai me alcançar jamais, em coisa alguma. Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, faz a gente sentir tudo. Faz a gente ter sede, até beber e chegar no descanso, na água refrigerante. A gente se cansa, por isso precisa encontrar um lugar de descanso. A gente atravessa o vale da sombra da morte. Por isso tem que aprender a ter fé para não temer a escuridão, nem a assombração, nem nada. Os inimigos não vão embora. Eles às vezes ficam em volta da nossa mesa, vendo se a gente sucumbe e fracassa. A opressão está presente, mas a gente se torna resiliente, caminha contra tudo, todos e apesar de tudo. A verdadeira fé não nos poupa de nada, só nos dá a capacidade de resistir tudo. A verdadeira fé não nos poupa de nada, só nos dá a capacidade de resistir a tudo. A verdadeira fé só nos poupa daquilo que, pelo ensino, a gente pode evitar, mas não nos poupa daquilo que, como contingência da vida, pode acontecer. Vejam como vocês vivem enganados nesse meio e com expectativas tão mentirosas que é por isso que a porta dos fundos é tão larga quanto a porta de entrada. O cara entra hoje, fica 1 ano, 2 anos dando dinheiro, se enganando, um dia perde a cabeça, vai embora e não quer saber de mais nada, vira até ateu. Porque o engano tem vida muito curta, tem prazo de validade curtíssimo. Isso para quem não tem tanta esperteza, porque quando a pessoa tem um mínimo de esperteza, ele dá a primeira olhada e diz: Deus me livre, isso aqui é só para gente muito boba, para ser enganado aqui dentro, eu estou fora. Mas, pelo jeito, a grande maioria é boba, boba de morte, vou te dizer.